Bom dia! Vamos para mais uma aula de gramática. Esse é um conteúdo do qual vocês já fizeram os exercícios durante a quarentena, mas como nós não trabalhamos em sala de aula, eu achei melhor rever com vocês antes de seguir a matéria adiante. Então, hoje nós falaremos de orações subordinadas substantivas. Primeiro, quando eu falo de oração subordinada, eu tenho que pensar em período composto. Vamos rever um pouquinho o que é o período simples e o que é o período composto. O período simples é aquele que possui apenas um verbo. Então, se eu falo, a menina tropeçou, tropeçou é um verbo, eu tenho uma oração no período simples. Quando eu falo, a menina tropeçou e caiu, eu tenho dois verbos, tropeçar e cair. Portanto, tenho duas orações em período composto. Olhem os exemplos aí. Todos esperam sua volta. Esperar, um único verbo, período simples. Todos esperam que você volte. O que era volta, substantivo abstrato, virou volte, um verbo. Então, nessa segunda frase, nós temos dois verbos, esperam e volte. Portanto, um período composto. Então, nós temos duas maneiras de formar um período composto. Período composto por coordenação é aquele formado por orações independentes, tá? Uma oração não depende da outra, elas foram colocadas lado a lado apenas por uma questão semântica. Mafalda vê o mundo, é a primeira oração, e fica preocupada, é a segunda oração. Elas estão juntas, elas foram postas lado a lado apenas por uma questão significativa. Cuidado, meninos, no período composto por subordinação, muitas vezes, aparentemente, não há uma dependência entre as orações, porque não é uma dependência de significado. Eu vou ter aí uma dependência sintática, uma dependência gramatical. Uma oração vai exercer uma função sintática em relação à outra. Então, eu tenho uma oração principal e uma outra oração que vai atuar como um termo sintático em relação à principal. Como objeto, como sujeito, como complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Então, é uma relação gramatical. Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Como eu disse, oração subordinada é toda oração que vai funcionar como um termo sintático, sujeito, objeto, adjunto. E a oração principal é aquela que vai ser associada a ela, que aparece com um sentido incompleto. No período composto, a gente tem sempre uma oração principal, seria todos esperam. A gente sempre vai analisar essa oração principal. E é muito fácil, o que faltar nela será a oração subordinada. Qual é o sujeito de todos esperam? Todos. Então, aqui eu tenho um sujeito formado pelo termo todos. E esperam? Esperam é um verbo. Qual é o tipo de verbo de esperam? É um verbo transitivo direto. Quem espera, espera alguma coisa. Faltava o que nessa oração? O objeto direto, que nós sabemos que vai aparecer em forma da oração subordinada. Todos esperam o quê? Que você volte. Se eu falo que você volte vai funcionar como objeto direto da oração principal, eu tenho uma oração subordinada. E as orações subordinadas substantivas desenvolvidas podem aparecer de duas formas. Primeiro, com o uso das conjunções integrantes que e se. Professora, peraí, me explica então uma coisa. O que é essa conjunção integrante? Conjunção integrante é uma conjunção que vai aparecer antes, no iniciozinho ali da oração subordinada, sem nenhum valor de significado. Ela vem justamente para integrar, para juntar as orações, sem agregar nenhum significado a elas, tá? O que, no caso de quero que você vá embora. Eu quero, oração principal, e o que você vai embora, oração subordinada, mais para frente vocês vão ver que é uma subordinada objetiva direta. Esse que ele vem para integrar essa oração que é subordinada a uma oração principal. E pode acontecer também com advérbios interrogativos ou pronomes interrogativos e indefinidos, em algumas situações mais específicas. Quanto à classificação, as orações subordinadas substantivas podem ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal ou apositiva. Então, guardem.
Nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas, cada uma vai ser classificada de acordo com a função que exerce em relação à oração principal. O primeiro tipo são as orações subordinadas substantivas subjetivas. E não se assustem, porque apesar desse nome gigantesco, é muito fácil da gente entender. Subjetivas porque elas vão funcionar como sujeito do verbo da oração principal. Vejam só. É necessário que você volte. Eu tenho um período que vai ser iniciado aí por um verbo de ligação. O verbo é, o verbo ser. É alguma coisa. Eu tenho um predicativo, necessário. O que é necessário? Algo é necessário. Se isso fosse um período simples, algo é necessário, o termo algo seria o sujeito. O mesmo acontece agora, só que eu tenho um período composto. Que você volte é necessário. Que você volte vai atuar como sujeito do verbo expresso na oração principal. Fica sempre muito mais fácil se a gente tentar substituir esse termo que é trazido, ou melhor, essa oração, que é a oração subordinada, por um termo mais simplificado, como algo, isso. E nós vamos identificar daí a função desse algo ou desse isso dentro da oração. A função que ele tiver é a função que vai classificar a nossa oração subordinada, tá? As orações subordinadas subjetivas, que a gente acabou de ver, são aquelas que atuam como sujeito, podem ser iniciadas de 3 formas. A primeira, como nós vimos, por verbo de ligação e predicativo. É importante que vocês estudem muito nesse período. Eu tenho, a oração principal é importante, algo é importante, algo é o sujeito. Qual é esse sujeito? Que vocês estudem muito nesse período. Mas como tem um verbo dentro dessa oração, nós não vamos chamar de sujeito, mas de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Que no fundo nada mais é do que um sujeito com um verbo. Temos também uma outra formação que se dá através do uso da voz passiva. Disse, conta-se, espera-se, é sabido. Diz-se que são tempos difíceis. Diz-se, toda vez que nós temos um verbo transitivo direto seguido da partícula ser, nós sabemos que temos sujeito simples na voz passiva. Algo é dito. E o que é dito? Que são tempos difíceis. Então, que são tempos difíceis é o sujeito. Como é o verbo são, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E a última formação é com verbo impessoal na terceira pessoa do singular. Constar, parecer, convir, admirar, preocupar, importar. Parece que é tempo de crise. Algo parece. O algo seria o sujeito que está presente na oração subordinada. Já as orações subordinadas predicativas vão atuar como predicativo do sujeito. Lembrando do que é o termo predicativo do sujeito, é aquele termo que, no período simples, no predicado, vai trazer uma informação sobre o sujeito. Mas agora, não vou ter apenas uma palavra nessa informação, mas uma expressão, uma oração com verbo. Então, em vez de um predicativo, eu vou ter uma oração subordinada substantiva predicativa. Vejamos o exemplo. Minha esperança é que você volte. Eu disse que vocês sempre vão começar analisando a oração principal. E o que falta nela, vocês vão classificar com a oração subordinada. Eu tenho um sujeito, minha esperança, e tenho o verbo de ligação é. Minha esperança é algo. Esse algo seria um predicativo do sujeito. Mas nessa expressão há um verbo, que você volte. Então, eu tenho volte, tenho a conjunção integrante, e daí tenho o verbo volte. Em vez de predicativo do sujeito, eu vou chamar de oração subordinada substantiva predicativa. Cuidado com uma coisa. Vocês perceberam que verbos de ligação apareceram em ambas as estruturas, tanto na oração subjetiva quanto na oração predicativa. Então, vamos ver as diferenças entre elas. A subjetiva iniciou pelo verbo de ligação. Eu tinha o verbo de ligação e já aparecia em seguida um predicativo. O que faltava aí era o sujeito. Já na oração predicativa, eu tinha um sujeito. Se iniciava por um sujeito seguido de um verbo de ligação. E o que faltava, então,
era predicativa. Se começar pelo verbo, é subjetiva. Se começar pelo sujeito, pode ser, entre outras coisas, predicativa. As orações objetivas diretas são bem simples da gente entender. Eu vou ter uma formação que traz um verbo transitivo direto e vai ficar faltando o meu objeto direto, que será a seguinte oração. Então, orações subordinadas substantivas diretas são aquelas que funcionam como objeto direto do verbo da oração principal. Quero, sujeito oculto eu, quem quer alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Quero o quê? Que você volte, é um objeto direto. Como há um verbo, em vez de objeto direto, vou chamar de oração subordinada substantiva objetiva direta. As orações apositivas. Geralmente o professor dá uma dicasinha para o aluno. Orações apositivas são as orações dos 2 pontos. Geralmente elas serão introduzidas por 2 pontos. Vamos relembrar qual é a função do aposto dentro de um período simples. O aposto, ele tem a função de especificar, explicar, é sempre fazer referência a um termo anterior. Então, eu tenho uma estrutura e vou explicá-la, e por isso eu vou introduzi-la pelos 2 pontos. Minha esperança é essa. Reparem que aqui a minha estrutura parece completa. Eu tenho um sujeito, minha esperança, um verbo de ligação, o é, e o pronome esta. Mas esse pronome precisa ser explicado. Esta é o quê? Que você volte. Essa explicação vem através do aposto, mas como é um verbo, em vez de aposto, eu vou chamar de oração subordinada substantiva apositiva. As orações subordinadas objetivas indiretas claramente vão atuar como objeto indireto. É o mesmo caso lá do objeto direto, eu vou ter um verbo transitivo, só que agora ele é transitivo indireto. Há a exigência por uma preposição. Então, a oração subordinada substantivo objetiva indireta, além de ser introduzida por uma conjunção integrante, vai apresentar também uma preposição. Nesse caso, o de. Eu, sujeito oculto, necessito. Quem necessita, necessita de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Necessito de quê? De que você volte. Seria um objeto indireto, como é um verbo, é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Reparem, meninas, que apesar desses nomes gigantescos, a matéria em si é muito fácil. Lógico que agora, para guardar todos os nomes, parece um pouquinho mais complicado, mas conforme vocês forem fazendo os exercícios, vocês vão tirar de letra. É bem mais fácil, inclusive, do que no período simples, porque não há confusão de termos de adjunta de nominal com complemento nominal, com predicativo do objeto. Agora são formulazinhas que vocês têm que seguir, tá? Não é nada difícil, só são nomes bem extensos. E por fim, temos orações completivas nominais que vão atuar como complemento nominal de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio que vai ser contido aí na oração principal. Cuidado com uma coisa, ela também vai ser introduzida por uma preposição. Então, aqui eu também tenho a preposição de. Mas essa preposição e essa oração nunca vão vir para complementar, nunca virão, me desculpem, para complementar um verbo, e sim um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Reparem na oração principal, o sujeito é oculto eu. O verbo é tenho. Quem tem alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Mas o objeto direto aparece na própria oração principal. Quem tem o quê? Necessidade. Como a frase ainda ficaria incompleta, eu vou completar o nome necessidade. Por isso, preciso de um complemento nominal, de que você volte. Como há um verbo nesse complemento, em vez de complemento nominal, eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios. Daqui a pouco nós estaremos juntos para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Se tiverem quaisquer dificuldade, não hesitem em me perguntar, tá bom? Beijinho e até daqui a pouco.